Olá, tudo bem? Estamos aqui para partilhar um pouquinho o evangelho desse 17º domingo do tempo comum. Vamos lembrar que a gente está num contexto de missão. Jesus que no 15º envia, instrui, define aonde eles devem ir, o que devem fazer, o que devem levar, o que devem deixar, o que deve ser prioritário e abandonar aquilo que é periférico. Semana passada, no 16º domingo, nós vimos a volta dos discípulos, a alegria da missão, a consciência de tudo que podiam realizar com o poder e a graça de Deus na vida, nos gestos, no comportamento de cada um dos discípulos. E o pano de fundo disso tudo é quando Jesus vai vendo a multidão como ovelha sem pastor e sente compaixão por cada uma delas. Então, olhar para esses 3 domingos, vamos assim dizer, o 15º, o 16º e o 17º, é observar algumas técnicas de Jesus e tentar aplicá-las para a nossa vida. Hoje ainda Jesus continua demonstrando o sentimento de compaixão para aquela multidão que continua correndo atrás dele, né? Interessante observar no evangelho de hoje que primeiro os sinais de Jesus que atraem. O evangelho vai começar dizendo para nós que uma grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Ou seja, Jesus dá uma atenção para aqueles que eram excluídos da sociedade e isso atrai muita gente. Muita gente pode ir atrás de Jesus porque necessita de alguma cura, mas também muitos vão atrás de Jesus porque percebe ali essa diferença do comportamento de Jesus na atenção que ele dá aos doentes, né? Depois nós vamos ver que o autor bíblico faz questão de dizer que estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus. Ou seja, o grande memorial da libertação, e Cristo será esta expressão, este sinal de libertação, onde então lá na Páscoa em Jerusalém ele vai se entregar a todos, né? Ou seja, o destino dos seguidores não é simplesmente o ato da cura, da necessidade que Jesus tem através de cada gesto que ele realiza quando se encontra com essa multidão. Mas o grande destino dessa multidão é perceber aquilo que acontecerá em Jerusalém, né? Um Jesus que age em favor de todos e constrói assim esse desejo e esta realidade de um sinal de salvação. É interessante que no contexto desta multidão que chega até Jesus, há uma necessidade. Eles estão com fome, fome da palavra, fome do alimento, e Jesus então quer simplesmente envolver os seus discípulos nesta percepção. Ou seja, Jesus não quer os discípulos simplesmente como espectadores, vendo ele fazer, mas Jesus quer ensinar como eles devem fazer também. E esse ensinamento é para nós hoje, igreja, nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Então, olhar para o evangelho de cada domingo e dizer assim, como é que eu posso fazer na minha vida aquilo que Cristo ensinou aos seus um dia e ensina a cada um de nós nos dias de hoje? E a primeira pessoa que Jesus treina para isso é Felipe, perguntando para Felipe de que modo então eles iam preparar o alimento, né? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Felipe fica desesperado e, seguindo uma lógica puramente humana, ele vai pensar exclusivamente no aspecto financeiro. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de elemento que nos dê a capacidade de comprar justamente aquilo que vai alimentar esta multidão. Então, ele parte para esta primeira solução. A solução para Felipe é financeira. E aí Jesus não quer uma solução financeira, ele quer algo além disso. E por isso, através de André, irmão de Simão Pedro, diz assim, ó, está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Então, André enxerga uma solução, mas não tem confiança de que aquela pequena quantidade
poderia simplesmente alimentar uma multidão, né? Então, primeira solução não é financeira. A segunda, às vezes, a gente pode enxergar a solução do problema, mas não acreditar nela. E é preciso, então, mais uma vez, o auxílio de Jesus para ajudar-nos a enxergar tudo isso, esse problema, esta solução deste problema, melhor dizendo, que está na multiplicação disso mediante a graça, né? Então, a gente poderia pensar aqui um pouquinho quais são, desta primeira parte do Evangelho, quais são as necessidades humanas de hoje, né? E encontrar alguém disposto a partilhar. Aquela criança que ali está, enxergar um elemento da partilha além da materialidade. Eu acho que isso é fundamental. Não é só dar, eu vou pegar um alimento, vou dar para alguém, não. Há um aspecto além desta materialidade, né? E também a disposição de aceitar o que o outro oferece, né? De modo que a gente não se sinta exclusivamente saciado. Então, eu não preciso do que o outro me oferece, porque eu já sei, eu já estou pleno, já estou satisfeito disso, né? Então, é fundamental observar isso. Olhando ainda para o Evangelho, nós vamos perceber uma atitude para Jesus. Jesus tomou os pães, deu graças. A Eucaristia, Eucaristein, vem do grego, que vai significar justamente esta ação de graças que nós podemos dar a Deus através de tudo aquilo que Ele realiza. Então, toda a Eucaristia é uma ação de graça. A gente expressa isso na hora do prefácio. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Então, entender que a experiência da partilha, ela decorre justamente dessa compreensão que nós temos da graça de Deus na nossa vida. O que é a graça? A graça simplesmente como algo que Deus nos oferece, nos sacia, ou algo que nos faz pensar diferente. Acho que aqui está um ponto fundamental da graça de Deus, que é justamente pensar diferente. E Jesus vai então realizar esse milagre da partilha, dando inclusive a capacidade de recolher, ou seja, de juntar de novo, de não desperdiçar. Será que a gente não está desperdiçando demais a graça de Deus na nossa vida e com isso a gente não percebe esta evolução? Meu irmão, minha irmã, coragem, olhe para frente, do que em alto avance para as águas mais profundas. E a última parte do texto do Evangelho, quando alguém diz assim, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Ou seja, Jesus opta por retirar-se justamente para lançar a nós um questionamento. Como que as pessoas reconhecem Jesus? Primeiro, porque ele os satisfez com o pão, com a partilha. Jesus não quer ser reconhecido por encher a barriga. Jesus não quer ser reconhecido ou apresentado como um rei. Mas Jesus quer ser reconhecido com aquilo que vem já de 2 domingos anteriores, pelo sentimento de compaixão que ele tem. E no sentimento de compaixão está justamente o desejo de Deus, que nos envia o seu Filho para que a gente possa alcançar a salvação ou reencontrar o caminho de Deus. Jesus é reconhecido pelos gestos, pelas atitudes de compaixão. E nós? Como que nós queremos ser reconhecidos nos dias de hoje? Um bom domingo, que a palavra de Deus nos ajude a alcançar passos na fé, na vida e, acima de tudo, no testemunho e na construção do reino de Deus. Obrigado pela sua atenção e que Deus lhe abençoe.